São 9 horas mais 15 minutos agora, 9h15, hoje é dia 22 de julho, Lídia. 22 de julho, nós estamos aí há 9 dias do dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto está prevista a entrada em vigência pelos Estados Unidos do tarifaço do Trump. Sim. Não é isso? Isso. O que você espera do tarifaço, Lídia? Eu não estou esperando mais nada, eu estou num medo danado. Sei lá o que vem por aí, cada hora a gente escuta uma coisa. Vamos falar com quem entende, né? Que é um economista, que é o professor Marco Antônio Nogueira, economista, para a gente saber. Bom, professor, bom dia, seja bem-vindo ao Pingo do Jota para falar aí com os nossos ouvintes, os nossos internautas. E eu pergunto inicialmente, o tarifaço pode realmente criar um problema sério na economia brasileira? Bom dia. Bom dia a todos, né? A questão principal do tarifaço precisa ser adicionado a ele as tarifas setoriais. Você tem 50%, que foi o deliberado pelo Trump, mas setores dos Estados Unidos, alguns setores eles pagam a mais, então é 50% mais. Por exemplo, suco de laranja, suco concentrado. Vai pagar 50 mais $415 por tonelada. Ferro vai pagar 50 mais a tarifa adicional. Tarifa que já existe hoje. Já existe, quer dizer, ela não vai ser excluída para aplicação dos 50%. É juro composto, vai ser acrescido. É juro composto. De tal sorte que no caso específico do suco de laranja se torna praticamente inviável a exportação, porque o preço vai girar em torno os impostos e taxas vão girar em torno de 70% do preço do produto. Quer dizer, é inviável, né? Como também a questão do café, apesar que o café tem uma tarifa setorial menor, mas o ferro e aço já chega a 12%. Então a gente está falando de 50%, mas em média, no caso do ferro e aço, de 10% a 15%. Agora, e isso pode, primeiro, vai viabilizar a produção aqui ou os produtores vão ter que buscar outros mercados? Agora, lá no caso do suco de laranja, as próprias empresas que compram o suco de laranja já acionaram até a justiça contra o tarifaço, né? No mundo, de cada 10 copos de suco de laranja, 5 saem do Brasil. Basicamente de duas grandes 50%. Empresas. O americano, e a gente vê isso em filmes, tem aquelas caixas de suco tomando com seus sucrilhos, etc. e tal. Isso aí pode acontecer, mas é muito difícil, até porque essa questão não é mais nem tarifária, parece que é muito mais política e pessoal. E só lembrando que no dia 1º de agosto não são só as tarifas do Brasil, são de vários países, né? Seja México, alguns países da Europa, do Sudeste Asiático também. Então eu não acredito que vai haver algum recuo muito forte, talvez um prolongamento, vamos dar mais 60 dias, alguma coisa nesse sentido. Outro aspecto, não dá para realocar uma produção muito grande. Vamos pensar no seguinte, a safra de laranja já está praticamente terminada, o suco concentrado está estocado, o que fazer com milhões ali de toneladas de suco concentrado de laranja, ferro e aço também, que é um grande produto. Então é muito difícil a realocação, até porque a realocação depende do hábito de consumo de cada país, depende da logística portuária, a nossa logística portuária é caríssima, né? Então eu não imagino o que o governo pode fazer. Isentar impostos é uma forma. Mas não adianta, o estoque vai continuar lá parado. Exatamente, e são perecíveis, né? Você tem tempo para no caso do suco de laranja, sim, né? Isso. Então, café. O café ainda dá para estocar um tempo. Mas é perecível. O café vai ser fácil, porque o mundo está né, está faltando café, e a safra desse ano vai ser ainda pequena, menor. Por causa dos problemas climáticos do ano passado. Exatamente. O rendimento da lavoura do café ele está quase 30% abaixo da média histórica. Então, realocar é muito difícil, principalmente se for produtos perecíveis. Renúncia tributária interna pode ser uma alternativa. Mas o mais gritante aí é o seguinte: a depender do tempo dessa tarifa de nós não exportarmos, é perdermos market share. Hoje o market share do café nos Estados Unidos, do Brasil é alto, do suco de laranja é alto, do ferro é muito alto.
E aí, se entrar um novo player aí no mercado, só para você ter ideia, um dos players no suco de laranja, suco concentrado, está sendo o Egito. E os Estados Unidos têm relações políticas e militares com o Egito. Então, né, ele tem todo, vamos dizer, tem todo o handicap para vender mais para os Estados Unidos. Ou seja, para falar para o ouvinte nosso entender, seria perder mercado, ou seja, abrir para a concorrência. Isso. É a mesma coisa dos políticos. Nós não temos deputados e abrimos a nossa, aqui o nosso eleitorado, nosso colégio eleitoral para outros virem buscar os votos. É mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a gente fala market share, que é o nome popular não. Técnico do setor. Perda de mercado. Perda de mercado, exatamente. Imagine você ficar fora de um país que tem um PIB 12 vezes maior que o do Brasil. São 30 trilhões. Um país que importa 3,6 trilhões. E nós, enquanto nação, só exportamos para ele, desses 3,6 trilhões que eles importam do mundo, nós somos 1%. Né? Isso me lembra muito o Cazuza, aquela frase, grande pátria desimportante, né? E depois segue. Então é muito perigoso a gente perder o pouco que já temos, principalmente no café, no ferro, e na questão também de aeronaves, que era o produto de maior valor agregado que a gente exportava para os Estados Unidos. Exportamos ainda. Ainda exportamos. Agora, professor, eu queria saber do senhor o seguinte, quem vai perder mais? É o brasileiro que exporta no nosso mercado ou os Estados Unidos que vão pagar mais caro pelo produto, que até eles conseguirem fazer um similar nacional ou acharem de onde comprar, pode ser um preço mais caro? Sem dúvida alguma, quem mais vai perder somos nós. Em queda do PIB. Na outra ponta, inflação. Por quê? Exportando menos, são menos dólares entrando no país. Entrando menos dólares no país, a nossa taxa de câmbio fica depreciada. Ou seja, vamos precisar de mais reais para $1. Vamos perder o maior mercado consumidor do mundo. Então, sem dúvida alguma, nessa questão, quem vai perder somos nós. Por que os Estados Unidos podem perder? Pelo menos no curto prazo, né? Mas vão recuperar, porque eles têm produtividade. Eles têm portos, eles têm uma logística muito mais requintada, muito mais inteligente que existe. Mais desenvolvida, né? Não, muito mais desenvolvida, e todo mundo, que eu falo todo mundo é mesmo, quer vender para um PIB de 30 trilhões de dólares. Se o nosso PIB é de 2,3 trilhões, imagina a distância que a gente tem. Então não tem jeito. Iremos perder. Os Estados Unidos, falando em termos de economia, ele não mira não o Brasil, mas a China, né, que é também o grande mercado consumidor do mundo hoje e o grande mercado exportador do mundo também. Como é que fica? Porque eu creio que as tarifas, quando ele estabelece as tarifas, ele mira mais os grandes mercados, as grandes potências econômicas para disputar ali. Como é que fica essa questão, essa geografia financeira aí, econômica? A China hoje é o segundo maior PIB do mundo, com tendência de crescimento. E a China tem um exército, ela tem bomba nuclear, ela tem terras raras, ela é o maior exportador de manufaturados, né? Que dá um bom valor agregado. Eletrônicos, principalmente. Né? Eletrônicos, tecnologias. Carro. Ela tem os próprios satélites, né? Nessa época que estão falando que vai desligar o GPS. Então, a China, para os Estados Unidos, é uma questão geopolítica. Ponto. Nós, enquanto nação, não temos nada a oferecer. Aliás, depois do ministro das Relações Exteriores da Rússia dizer que quem inventou essa história de dólar fora do BRICS foi o Lula, quer dizer, nos deixou na chuva, literalmente. E não foi, né? Lá já tinha tido gente que tinha falado isso. Né? Tinha, mas é aquela história. Falou ali no café, falou ali na orelha, não em público. Então nós não temos nada a oferecer de diferente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos recuou em relação à China recentemente por uma razão simples. Lá eles têm aquelas famosas terras raras, né? Que é o quarto maior produto exportador de Minas Gerais, que é o nosso nióbio aqui de Araxá. Então eles tiveram que voltar atrás nessa questão, porque a indústria tecnológica necessita desses materiais.
nós não temos o que oferecer, literalmente. E eu creio que a gente esteja sendo pego como exemplo, né? Sabe quando a mãe dá umas palmadas, o filho não entende porque apanhou, a mãe fala, você vai entender lá na frente. O Brasil, eu acho que está sendo pego aí, né, graças a algumas falas também, como exemplo, dizer, ó, olha o que eu estou fazendo. Hoje mesmo, no Poder 360, um senador disse que a ideia é sufocar o Brasil. Gente, nós estamos numa situação muito complicada. E a Europa, não sei se vocês têm acompanhado, a OTAN está dizendo, ó, vocês têm 50 dias para parar de importar produtos da Rússia. O que vai acontecer com nós aqui em Uberaba? Fertilizantes é um Isso. problema. E óleo diesel. Uhum. Óleo diesel vai ficar caro se nós deixarmos de importar da Rússia. Exatamente. Então nós estamos aí numa situação pressionado de todos os lados, enquanto nação. Agora, professor, vamos voltar lá nessa história da tecnologia, né? Que eu queria saber. O Trump tem dito de desligar a GPS e tudo mais, mas a gente sabe que o problema é um pouco maior. Se Lula consegue colocar ou cumpre aquela ameaça de fazer o cumprimento da lei da reciprocidade, nós podemos perder ainda mais? Com certeza. É uma decisão assim de retaliar os Estados Unidos, né? Uhum. Por exemplo, o que nós importamos dos Estados Unidos? Nós importamos enxofre, fertilizantes, produtos para a produção de fertilizantes, nós importamos máquinas, nós importamos equipamentos militares. O que vem de lá para cá são produtos de alta tecnologia, produtos manufaturados, né? Então, nós iremos perder e muito. Agora, essa questão do GPS, de fato, pode ser desligado. Uhum. Na verdade, o que pode acontecer é ter interferências no nosso sistema. Seria eu diria que uma atitude última, né? Podemos ter outros sistemas, como o Galileu da Europa, mas até mudar tudo isso, vai longe. Então, retaliar não é o melhor caminho. Tanto é que até o Haddad, que no começo batia no peito, está dizendo, não, nós não queremos retaliar. E não pode está falando até em criar uma comitiva para ir aos Estados Unidos negociar. De benção. Então, a comitiva que está indo para os Estados Unidos são de alguns senadores ligados ao agronegócio, de alguns empresários. Uhum. É eles que estão tentando conversar lá nos Estados Unidos. Segundo as informações, a nossa embaixadora lá em Washington sequer foi atendida quando pediu uma audiência com ali o segundo, terceiro escalão da área de comércio exterior. Então é uma situação muito delicada, né? Que eu diria que nós temos que colocar as barbas de molho enquanto indivíduos e enquanto negócios. Porque se a relação dólar-real se depreciar, o nosso real se depreciar, o carrinho do supermercado vai ficar mais pesado. Tá, agora o senhor acha que ele usa a questão, por exemplo, política para para atuar na questão econômica, ou realmente a decisão dele está mais voltada para a ação política mesmo, para tentar aí reverter a situação do ex-presidente Bolsonaro, ou tem algum interesse econômico nas medidas? Eu acho que ali misturou a fome com a vontade de comer, né? Tem a questão do Bolsonaro, mas ela é a espuma. A questão central ela é econômica e geopolítica. O Brasil se aproximar da China e da Rússia, o nosso presidente dizer para a Ucrânia não atacar a Rússia e não falar nada em relação às questões envolvendo Israel e todo aquele entorno, e isso azedou demais as relações. Porque o Brasil é a maior economia da América Latina, que é a segunda maior. Da América Latina é a maior economia. Sim, vamos dizer, a gente é líder da segunda divisão, né? Sim, é exatamente isso. Nós deveríamos estar na Champions League, né? Vamos imaginar, em termos futebolistas, nós exatamente. Ali na Série B do brasileiro. Isso. Mas liderando, né? Exatamente. Então, o que está sendo posto é o seguinte, você é o maior ali na América Latina, você recebe o Maduro, você vai lá no Peru e tira uma pessoa acusada de corrupção e traz para cá, você defende moeda única no BRICS, que é uma insanidade assim
atroz, né? Como que você vai conseguir dólar? Você negocia no BRICS, mas você vai ter que pagar os Estados Unidos em dólar. Cadê o dólar? Os Estados Unidos vai aceitar o yuan chinês? Vai aceitar? Não vai. Então, a questão hoje ela é econômico-geopolítica, né? E o Brasil, ao que tudo indica, está sendo pego aí por méritos próprios, deixar muito claro isso, né? Nós aí, de alguma forma, provocamos essa questão para dizer, ó, cuidado, não sigam esse caminho. E, claro, o BRICS incomoda. Quando você tem China e Índia ali no BRICS, Sim. e a Rússia com todo aquele problema com a São Ucrânia... os chamados tigres asiáticos que se juntaram, né? Também. Se juntou ali os tigres com outras forças econômicas. Os tigres ali são Japão, Coreia do Sul, um pouco a Malásia, Singapura e hoje a própria China. A Índia, não, a Índia é bem pragmática. Ponto. Então tem essas questões. Professor, agora com relação a 25 de março, está todo mundo falando assim, o que o Trump tem a ver com a 25 de março? Por que ele está implicando até com a 25 de março, que é onde tem o comércio mais popular do Brasil, que é lá em São Paulo e tal e tal. Eu quero a sua análise, por favor. Ladeira Porto Geral. Trabalhava no Itaú, às vezes eu descia ali e subia, mas era mais calmo do que hoje. Se nós formos buscar aí a gênese, ela está lá na fronteira, na tríplice fronteira, né? Eu não sei se vocês já foram ali, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, ali o Foz do Iguaçu. Ali existem movimentos de Hezbollah, de Hamas, grupos terroristas, PCC e Comando Vermelho, de uma certa forma, dominam economicamente. Como forma também de melhorar o seu recurso ou de chancelar aquele dinheiro, a 25 de março é uma coisa perfeita. Boa parte daqueles produtos vem lá de Cidade del Este, né? Ali cruzou o rio, você já está Foz, cidade. Então ali há uma forma de lavar recurso. A pirataria ali, nem preciso dizer para você. Aliás, não é só lá não. A gente talvez sair daqui, andar alguns quarteirões, a gente vai ver pirataria em Uberaba, como em outras cidades. Então, a questão da 25 de março é para dizer o seguinte, vocês não estão combatendo, vocês estão prejudicando as empresas, porque lá se encontra celulares dito da Apple, tal, vocês têm roupas e tecidos, vocês ajudam a China a crescer, porque parte vem de contrabando também via Porto de Santos. Então, a 25 de março foi usada aí como uma metáfora, talvez, para dizer, ó, vocês não combatem a pirataria. Tem pessoas, instituições e grupos lavando dinheiro. Só voltando um pouquinho no tempo, 2, 3 meses atrás, veio um alto funcionário do escalão militar americano para sentar com os nossos ministros, principalmente da Justiça, para dizer, ó, vamos colocar Comando Vermelho, vamos colocar PCC como grupos terroristas. Foi dito? Não. Quando um cara vem de lá para dizer isso para nós, ele tem todas as informações da fonte de financiamento, como que eles estão lavando. E uma das formas que isso acontece é a 25 de março. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, lavou as mãos. Lavou as mãos e a Rússia nos colocou debaixo da chuva, ao dizer, ó, é eles que querem, eu Rússia, não quero. Pode continuar o dólar como valor de referência. Eu não tenho nada com isso, né? Deixa o Brasil lá na chuva molhando. Tem um ditado... Esse é um amigo sincero, né? Um amigo leal, bacana, né? Que fala assim, aqui a gente conversa uma coisa, lá fora eu ponho você na fogueira, né? Lídia, tem uma frase de um ex-secretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos que diz o seguinte, nós não temos amizade, temos interesses. E interesses mudam ao sabor do vento. Para piorar, como diz um provérbio, pelo menos do interior de São Paulo, quem fala muito é bom dia cavalo, né? Sim. Falamos demais, provocamos agora... que não devia, misturou com a questão política também, que está ali no bolo, sai esse resultado. Agora, com relação ao PIX, qual o motivo? Seria para defender o mercado de empresas norte-americanas que têm sistemas semelhantes? Se você voltar no tempo, eu não lembro precisamente, 2, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, você conseguia fazer transações pelo WhatsApp. Então o Pix, de uma certa forma, ele centralizou, ele se tornou monopólio das transações econômico-financeiras.
com sucesso, não vamos discutir isso, né? Trilhões estão sendo movimentados e tal. Só que isso, de uma certa forma, alijou empresas de tecnologia. Quem que não quer, né, por exemplo, entrar no mercado, a última aí, eu não lembro de cabeça, mas foi acho que 10 trilhões que o Pix movimentou o ano passado. Quem que não quer 0,5% disso? Então, o que o Trump quis dizer com o Pix não é acabar com o Pix, nada disso. Ele diz o seguinte: deixe outras empresas, as americanas, europeias, também fazerem esse trabalho de intermediação financeira que o Pix faz. E hoje a gente entende que há um monopólio do Pix. Não, mas a gente não pode desenvolver, professor? Pode. Porque, na realidade, o que a gente sente é o seguinte, que os Estados Unidos falam assim, bom, vocês estão desenvolvendo uma coisa de vocês aí, mas só que se isso aqui interfere nos meus negócios aqui, vocês não podem, não. Ou seja, é mais ou menos assim? Não é que não pode. Abra o mercado para os outros. Deixa os outros concorrerem. Então, mas o próprio Estados Unidos está fechando o mercado para os nossos produtos. Então, exatamente. Ele fala uma coisa aqui e pratica outra ali. Isso. É o imperialismo, né, professor? Eu diria que é o mercantilismo. Aliás, é exatamente, quase que na época da colonização. Em termos econômicos, assim, por história econômica, a gente está no mercantilismo. Uhum. Tem isso, né? Você não abre o mercado para mim, mas eu estou fechando aqui. Então nós temos um jogo aí, né, de negociação. Só que tem um problema, a gente é muito pequeno nessa negociação. Simples assim. Concordo que ele deveria abrir lá, né? Uhum. Mas um mercado de trilhões de movimentação financeira como o Pix é algo que atrai a atenção de qualquer negócio. Mas eu acho que o Pix foi colocado ali como bode na sala. A questão foi essa regulamentação que vocês, né, agora da área de comunicação, não sei como que vai ser. Nós. A regulamentação e responsabilização das mídias sociais do que for publicado. E o que é necessário, né, professor? Sim, mas não no grau que foi colocado ali. Não, ainda não tem grau nenhum, porque não andou em nada, só vai tivemos... ser em setembro. Não, nós só tivemos o marco regulatório, que já foi realizado, e que não adiantou muito, as fakes continuaram sendo feitas de forma deliberada, tudo começou, a internet virou uma terra de ninguém. Continua sendo uma terra de ninguém. E vai continuar. E isso é um absurdo, Sim. quer dizer, é necessário realmente alguma regulamentação. Não. A lei aprovada pelo Congresso de regulamentação, ela colocava travas nisso aí. Tem que ter uma decisão judicial para tirar do ar, tem que fazer isso e aquilo. O que foi colocado agora ficou um pouquinho mais agudo, parece que era o parágrafo 18, o artigo 19 da lei. Não, agora é o seguinte, quem publicar vai ter que se explicar. Então imagina o seguinte, eu recebi entre aspas, né, uma informação tal, eu não vou poder publicá-la? A informação pode, o senhor não pode publicar fake news. Não, mas às vezes uma informação se torna uma fake news. Por quê? Porque a fonte checadora não tem todas as informações para deliberar. Vamos imaginar uma mídia, né? Vocês aqui recebem uma informação, não há tempo real e não há também conhecimento para deliberar sobre aquilo. Vou ter que chamar um especialista, alguém para fazer uma auditoria quase. Então, não dá tempo. Não dá tempo. Então, não é uma questão... Eu sou a favor de travar muitas coisas na rede, mas a forma como foi trabalhado isso lá no Supremo é algo que ainda vai dar muito cerceamento. Professor, um cerceamento. O senhor não acredita o trabalho que dá uma informação errada? Para gente que é profissional dessa área, sabe? Não, Janário, ele não está falando no nosso caso, não. Não, mas eu estou colocando... Vamos supor, às vezes chega uma informação aqui para nós de um determinado acidente. Você não tem todas as informações naquele momento. Você fala só que teve o acidente. De repente, você vai ver aquele acidente, não era aquilo. Mas não é isso que vai ser travado. Não, mas isso também, ué. Sabe, isso também não pode é o ser. Direito da informação. As pessoas têm direito à informação e isso aí é garantido na Constituição. Isso aí, né? Agora, o detalhe é a deturpação, o processo de
de desinformação. O processo de desinformação é muito forte na internet. Sim. Muito forte. A gente está vivendo isso aí agora novamente. Mas para sabe? tudo dá-se um jeitinho nesse país. Então, Né? quer dizer, e aí o senhor vê que às vezes essa interferência, ela não chega a ser prejudicial para a nossa autonomia, para a nossa soberania? Sim, ela é. Essa questão do Trump, né? Falar com todos os senões que possam existir do Supremo, não, é uma interferência. Isso é um absurdo. Sem dúvida alguma. Inaceitável, né? É que isso aí é espuma porque tem algo mais profundo embaixo, né? Talvez isso tenha sido ali o mote para ele traçar algumas questões econômicas e geopolíticas, né? Eu não defendo o Trump e nem a decisão que ele tomou, ponto. Só que existem embasamentos para que isso aconteça. Só para você ter ideia. Assim como eu acho também, até nós discutimos de uma irresponsabilidade terrível do filho do Bolsonaro ir lá e pedir a interferência. Né? Ontem teve uma live bem interessante dele, do Paulo Figueiredo, junto com um petista e depois um cientista político no Inteligência. Vale a pena assistir. Foi muito legal. Eu acho que o grau de interferência dele não é tão forte assim, não. Ele está chamando para si né, um holofote que não é dele. Eu acho que o Trump é que foi esperto, falar assim, ele é que me pediu, eu estou fazendo isso. Tá parecendo o dólar dos BRICS aí. Tá mais ou menos. Ou seja, ele não assumiu a mão que bate. Isso, mas veja, se o grau dele fosse tão forte, se o poder dele, dos dois, do Paulo Figueiredo e também do Bolsonaro Júnior lá, fosse forte, eu imagino por que o Trump demitiu o Elon. O Elon era amicíssimo. O Elon financiou. Quer dizer, o poder que ele tinha junto ao Trump era muito maior do que esses dois. Sim, então o Trump agora. não atendeu, se baseou por eles. Não atendeu uma embaixadora, vai atender o filho de um ex-presidente. Exatamente. Mas ele falou na carta, né? Nas cartas ele tem falado. Não, ele vai falar. Joga ao vento. E aí, para piorar, teve uma carta aí de um dos do Alexandre dizendo de inimigos externos. Gente, nós estamos voltando para a Guerra Fria, década de 80. O mundo... Sem o poder da Rússia, né? Para a Guerra Fria. Agora, professor, até o Alexandre está aqui falando aqui sobre a dívida dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora acabou de aprovar também uma ampliação da dívida para mais de 130% do PIB. A redução de impostos. E aí... Essa situação das tarifas, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro, isso pode complicar a economia norte-americana de alguma forma? Talvez, nos próximos 6 meses, um pouco de inflação. Só que eles têm já teve um pouco agora. Mas não é generalizada. Quer dizer, qual que é o peso do suco de laranja e do café no índice de inflação americano? 0. É muito baixo, diferente do nosso aqui, nosso índice. E outra coisa que a gente precisa... eu ouço muito isso. A produtividade americana é absurda. Eles conseguem produzir. Só para vocês terem ideia, nós vendemos $1 de café em grão. Eles transformam em $43. Pela marca, pelo blend, pela distribuição e vai por aí fora. Então eles saem disso aí de uma maneira muito tranquila. Eu li o Haddad dizendo, quero ver o americano não tomar suco de laranja de manhã. Gente, isso aí é uma pequenez muito grande. Dá-se um jeito, não tem segredo. Não tem suco de laranja, história, né? Toma suco de abacaxi ou de qualquer outra coisa. Mas aí também é aquela história. Aí tem a espuma e tem o que é realmente. Que o Haddad fala para o interno aqui, para o povo, e ele sabe muito bem que... Sim. Essa questão, por exemplo, da redução, você falou da dívida externa americana, ela tem um detalhe importante. A taxa de juros é 4% ao ano, a nossa é no mínimo 15%. A dívida deles é de longo prazo, 20, 30 anos. Você vai comprar um carro lá, você paga em 10 anos, 20 anos. Vai comprar um barco, 30 anos. A nossa é de curto prazo. Então, eu ouço muito isso em alguns cursos ou mesmo em conversas, mas eles têm uma dívida de mais de 100% do PIB. O Japão é mais de 150% do PIB. Mas a taxa de juros é pequena e o prazo de pagamento é grande. E outra, eles não têm só commodities para exportar, eles têm tecnologia. Né? Por isso que ninguém pede asilo para Cuba, pede asilo nos Estados Unidos ou na Europa.
Claro. Agora, professor, só para a gente encerrar, tem um entendimento de que com o fim das exportações de carne, com o fim das exportações de aço, e com o fim não, com a redução talvez, né, dessas exportações, o preço desses produtos vai cair no mercado interno. O senhor acredita que isso possa acontecer? Olha, na questão das carnes, eu acredito que quem vai ganhar, sabe quem vai ser? A China. Sabe por quê? Ó, não vai abrir o mercado. Não, eles já estão abrindo o mercado, mas a China vai dizer, ó, sabe aquela carne, né? Nós temos um grande frigorífico brasileiro, localizado em Barretos, a sede pelo menos, que 40% da produção de carne in natura vai para os Estados Unidos. Então o que vai acontecer? A China vai dizer, ó, vende para mim 40% a menos. Mais barato. Está congelado, está embarcado, eu vou vender, quer dizer, o prejuízo vai ser um pouco menor. Alguma coisa pode refletir aqui? Café. Café eu acho que não vai, porque a safra desse ano ainda é pequena e o mercado está necessitando de café mundo afora. O que me preocupa muito, assim, de uma maneira muito setorial, mas não vai refletir tanto no índice de inflação? Suco, que não tem para onde ir, em grande quantidade, e a questão do ferro e aço, que pega Minas Gerais aí, né, que é uma das grandes produtoras via minério de ferro, via siderúrgicas. Então, talvez haja, Genari, uma redução marginal da inflação. Mas a inflação costuma subir no segundo semestre por várias razões. Então, e aí depois tem a questão do desemprego, né, que pode aí, a gente vem aí numa redução dos índices e isso pode parar aí com um tarifaço desse. Alguns setores. De novo, o que me preocupa é a transposição da perda de dólares para a inflação, via desvalorização do real em relação ao dólar, né? Porque nós importamos em média 25% de tudo que consumimos no Brasil. Se eu vou precisar de mais reais por dólar, isso vai ficar caro, né? E se, por alguma razão, só voltando à colocação que você fez, Lídia, nós vamos fazer a reciprocidade, quem vai se dar mal? Somos nós. Eu faço uma analogia com a nossa antiga Satipel, Duratex, que é a seguinte, nós temos a madeira, nós temos os pinos, mas a máquina que faz tudo isso é alemã. A peça é alemã. Então, o que eu quero dizer é, tecnologicamente e tecnicamente, a gente está na mão dos grandes. Agora, recentemente, abriu o mercado de carne até para o Vietnã, né? Mas não adianta, Genari. O Vietnã não vai comprar na mesma escala dos Estados Unidos. Né? Mas são mercados são abertos que está aí. Qualquer mercado é mercado, Lídia. O JBS, não, é verdade. Só tem um problema. Logística para chegar lá, em pequenas quantidades, não compensa. Até Butão está comprando carne do Brasil. Estão mudando bem a filosofia, né, do budismo. Do indiano e tal. Eu não mato minha vaca, mas compro carne. Compra carne. Sim, não. Tem como abrir mercado, mas não é assim, ó. Isso é coisa de anos, de prospecção. Pensa numa empresa, vamos pegar aqui a nossa escala. Os Estados Unidos compram 50% das exportações totais da escala. Você pode falar escala, né? Não tem problema. 50% das exportações da escala cosmético vai para os Estados Unidos. Né? E vai pagar agora 50 mais alguma taxa adicional. De repente, ela não consegue exportar, traz para cá. Não tem muitas vezes como realocar. Por quê? Porque o ingrediente que foi ali é para o mercado americano, para o gosto americano e não para o gosto da colombiana ou do paraguaio. Né? E isso pode retardar lá na frente o plano de negócios da escala de expansão. Quer dizer, eu vou perder 2 milhões de dólares por mês, que é mais ou menos o que eles exportam. Como que eu vou realocar isso no meu plano de negócio, na construção da nova fábrica e vai por aí afora? Vai bater em alguns setores, mas não no país assim como um todo. Agora, o que eu fico assim lamentando é que nós estamos presos a outubro de 2026, né? Sim. Aos interesses de todas as partes a outubro de 2026. E a pergunta ainda que tem né? Tem essa contaminação, o né? O país ficando em segundo plano, né? As pessoas ficam em segundo plano. Como diria um economista, né, que a gente usa muito ele, John Maynard Keynes, no longo prazo estaremos mortos. Não, a gente vai resolver isso, mas lá no longo prazo, quem que vai estar?
como dizia, né, acho que Nelson Rodrigues, se não me falha a memória, o Brasil não é para amadores. Não, não é. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Para nós. Muito obrigado, professor. Foi uma aula magna da sua parte. Muito obrigada, viu? Grande abraço, um bom dia. Obrigada.